A picanha é preparada com cortes superficiais na capa de gordura. Os cortes são feitos em formato de losangos. Essa técnica ajuda a gordura a derreter durante o cozimento. Os cortes também permitem que o sal penetre uniformemente na carne. O resultado é uma picanha mais saborosa e com a gordura crocante. O processo envolve cobrir toda a peça de picanha com sal grosso. A quantidade de sal aplicada deve ser suficiente para cobrir toda a superfície da carne. A carne absorverá apenas a quantidade de sal necessária para o tempero. Este processo garante que a picanha não fique excessivamente salgada. O resultado é uma carne temperada de forma equilibrada e saborosa. A picanha é posicionada na grelha com a camada de gordura voltada para baixo. O calor da grelha começa a dourar a gordura, tornando-a crocante. Este processo de selagem é crucial para manter a suculência da carne. A gordura derretida envolve a carne, conferindo sabor e umidade. Grelhar com a gordura virada para baixo ajuda a evitar que a carne fique seca. O resultado é uma picanha saborosa, suculenta e com uma crosta de gordura irresistível. A picanha é virada para cozinhar o segundo lado na grelha. O tempo de cozimento depende do ponto de preferência. Os pontos de preferência incluem mal passada, ao ponto e bem passada. Mal passada significa um cozimento breve, mantendo o interior vermelho. Ao ponto indica um cozimento médio, com o centro rosado. Bem passada significa que a carne é totalmente cozida, sem partes vermelhas. A picanha é retirada da grelha após o cozimento. É crucial permitir que a picanha descanse por aproximadamente 5 minutos. O descanso permite que os sucos da carne se redistribuam uniformemente. Essa redistribuição ajuda a manter a carne macia e suculenta. Cortar a carne imediatamente após o cozimento pode resultar na perda de sucos. Portanto, o descanso é um passo essencial para otimizar a qualidade da picanha. A picanha deve ser preparada para a corte, identificando a direção das fibras da carne. O corte ideal da picanha é realizado em fatias finas. Cada fatia deve ser cortada no sentido contrário ao das fibras. Cortar contra as fibras garante maciez e facilita a mastigação. A técnica correta de corte é crucial para uma melhor experiência gastronômica. A preparação do arroz começa com a seleção dos ingredientes essenciais. Os ingredientes incluem arroz de boa qualidade, água limpa e fresca, alho picado para sabor, óleo é necessário para refogar o alho e o arroz, adicionando um sabor extra. Sal é adicionado para temperar o arroz, realçando seu sabor natural. A combinação correta desses ingredientes é crucial para um arroz saboroso e bem cozido. O alho picado é adicionado a uma panela com óleo. O alho é refogado em fogo médio. O processo de refogar continua até que o alho fique levemente dourado. Refogar o alho libera e intensifica seu sabor. Este sabor realçado contribui para um arroz mais saboroso. O arroz é adicionado à panela. Misture bem o arroz com o alho refogado. Refogue o arroz e o alho por aproximadamente 1 minuto. Este processo ajuda a selar os grãos de arroz. Selar os grãos contribui para a textura final do arroz cozido. O primeiro passo é adicionar água ao arroz. Em seguida, adicione sal à água e ao arroz para temperar. Misture bem para garantir que o sal se dissolva uniformemente. Tampe a panela para reter o vapor e o calor. Cozinhe o arroz em fogo baixo para evitar que queime. O arroz está pronto quando a água secar e os grãos estiverem macios e soltinhos. A farofa é um acompanhamento versátil da culinária brasileira. O preparo começa com a seleção dos ingredientes base. Utiliza-se manteiga ou azeite como gordura para refogar. Adiciona-se cebola e alho picados para dar sabor. A farinha de mandioca é o ingrediente principal, complementada por cheiro verde, sal e pimenta. O processo
começa com o derretimento da manteiga em uma frigideira. A manteiga derretida cria a base para refogar os ingredientes. Cebola picada é adicionada à frigideira com a manteiga. Alho picado é adicionado junto com a cebola. A cebola e o alho são refogados em fogo baixo. O refogado continua até que a cebola e o alho fiquem macios e levemente dourados. A farinha de mandioca é um ingrediente-chave nesta etapa da receita. A farinha deve ser adicionada gradualmente para garantir uma mistura homogênea. É crucial mexer continuamente durante a adição da farinha. Mexer constantemente evita a formação de grumos, garantindo uma textura suave. A farinha é o ingrediente base para a preparação da farofa. A farinha deve ser cozida em uma panela por alguns minutos. Durante o cozimento, a farinha absorve a manteiga, enriquecendo o sabor. O ponto ideal é quando a farinha fica levemente tostada. A farofa é temperada com sal e pimenta do reino a gosto. Finaliza-se com cheiro verde para um toque fresco e aromático. Um termômetro de carne é usado para garantir o ponto ideal de cozimento da picanha. O termômetro deve ser inserido na parte mais grossa da carne, evitando o osso. A temperatura interna indica o grau de cozimento. Mal passada corresponde a aproximadamente 55 graus Celsius. Ao ponto, a temperatura deve atingir cerca de 600 graus. Bem passada é alcançada com aproximadamente 75 graus Celsius. A vinagrete fresca é um acompanhamento versátil e saboroso. Os ingredientes básicos incluem tomate, cebola, pimentão e cheiro verde. Corte os ingredientes em cubos pequenos e uniformes. Tempere com azeite, vinagre, sal e pimenta a gosto, misturando bem. O preparo de batata frita ou mandioca frita envolve o corte dos vegetais em formatos adequados. Após o corte, os vegetais são lavados para remover o excesso de amido. O processo de fritura requer óleo quente em temperatura apropriada. Os vegetais são imersos no óleo quente até atingirem uma coloração dourada e textura crocante. Após a fritura, o excesso de óleo é removido e o acompanhamento está pronto para servir. O sal grosso é fundamental para temperar a picanha de forma eficaz. Sua granulação permite uma distribuição mais uniforme do sal na carne. Ao entrar em contato com a gordura da picanha, o sal grosso começa a derreter. Esse processo de derretimento facilita a absorção do sal pela carne. A gordura, ao se misturar com o sal, intensifica o sabor e a maciez da picanha. O resultado é um tempero equilibrado que realça o sabor natural da carne. A montagem do prato começa com a seleção de ingredientes frescos e apetitosos. Fatias suculentas de picanha são cuidadosamente dispostas no prato. Ao lado, adiciona-se uma porção generosa de arroz soltinho. A farofa temperada é espalhada para complementar os sabores. A apresentação visual é crucial para realçar o apelo do prato. A picanha é um corte de carne bovina muito apreciado. O close-up destaca a suculência da carne. A imagem realça a capa de gordura, que é essencial para o sabor. A capa de gordura, quando crocante, adiciona textura e sabor. O corte e a apresentação da picanha são cruciais para uma boa experiência gastronômica. Esta cena foca-se na apresentação detalhada do arroz cozido. O objetivo é destacar a textura soltinha e individual dos grãos. A imagem busca transmitir a sensação de leveza e separação entre os grãos. O close-up também visa realçar o aroma convidativo do arroz. A intenção é estimular o apetite e a apreciação visual do prato. A farofa temperada é um acompanhamento popular na culinária brasileira. Ela é feita principalmente de farinha de mandioca torrada. Diversos ingredientes são adicionados para sabor, como bacon, linguiça
ovos e vegetais. A textura crocante e o sabor variado tornam a farofa um complemento versátil para muitos pratos. A cena mostra alguém apreciando uma refeição. Os pratos degustados incluem picanha, arroz e farofa. A expressão facial demonstra satisfação com o sabor. O objetivo é transmitir o prazer da experiência gastronômica. Além dos cortes tradicionais, a grelha oferece espaço para explorar outras opções saborosas. A fraldinha, com sua textura macia e sabor marcante, é uma excelente escolha para o churrasco. A costela, com sua gordura entremeada, garante suculência e um sabor defumado irresistível. Experimente variar os cortes para descobrir novos sabores e surpreender seus convidados. A tela exibe os créditos da receita culinária. Inclui informações sobre os criadores e colaboradores da receita. Agradecimentos são expressos a todos que contribuíram para a produção. O ambiente é uma cozinha bem iluminada durante o dia.